Então essa chance de ir a campo, ela é maravilhosa por quê? Porque nos permite não só produzir conhecimento sobre o passado a partir da arqueologia, mas conhecer as pessoas que ocupam hoje a Amazônia. E a Amazônia, ela é maravilhosa porque ela é muito diversificada, né? A Amazônia, a gente tem povos indígenas, descendentes das populações tradicionais que vivem na Amazônia, né, há mais de 12 mil anos, populações quilombolas. Nós temos os colonos que vieram nos últimos anos ocupar a Amazônia, do sul do Brasil, do Espírito Santo, em Minas Gerais, né? E que tem de tudo, tem desde gente que sofreu muito, né? Nesse processo foram abandonados ali a partir dos anos 70, né? E muitos sofreram, alguns deles têm um discurso super racionário e super violento, outros se transformaram nesse processo e aprenderam o valor da floresta e do conhecimento dos povos indígenas. Então, o que eu acho maravilhoso na Amazônia, no Brasil, né? Eu acho que o Brasil ainda tem isso, sim. É uma coisa preciosa que o nosso país tem, que a gente tem que lutar para preservar. Essa diversidade cultural que é muito grande, que aparentemente é uma coisa meio homogênea, né? Mas quando a gente começa a mergulhar um pouquinho abaixo dessa superfície, a gente percebe que tem uma diversidade cultural e uma expressão criativa, a meu ver, que é muito grande. Você está ouvindo 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros. Eu sou Sofia Nestrovski. E eu sou a Leda Cartoon. Esse é um podcast da livraria Megafauna, Livros no Centro. Conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira, instituto que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil, da Vita Investimentos e de todos os ouvintes que vêm apoiando a nossa campanha de financiamento coletivo pelo Catarse. Muito obrigada a todos que já apoiaram o projeto. E para saber mais sobre como nos ajudar nesse projeto de financiamento coletivo, acesse catarse.me/20milléguas, por extenso e tudo junto. O Humboldt e o Bonpland estão navegando pelo Rio Negro. Esse é mais um episódio de viagem pela Amazônia. A gente vai olhar para mapas e para rotas. Mas, principalmente, esse é um episódio para a gente conhecer um pouco da história da Amazônia, dos tempos que a floresta preserva e do que ela guarda dos séculos. É uma viagem pelas muitas Amazônias. A gente se inspirou aqui numa frase do filósofo da ciência Alfred North Whitehead. Ele fala do porquê de se estudar a história. Whitehead diz que, sem conhecer a história, a gente corre o risco de ser provinciano também no tempo, e não só no espaço. Então, agora que a gente segue acompanhando uma viagem pelo território da Amazônia, a gente olha para a história da Amazônia também. A gente quer sair um pouquinho que seja da província do nosso tempo. Então a gente reencontra agora o Humboldt e o Bonpland, no ano de 1800, já há 36 dias seguidos viajando numa canoinha, recém-chegados ao Rio Negro. Eles tinham, enfim, conseguido atingir um afluente do rio Amazonas. O Amazonas, o maior rio do mundo em volume de água, que tem mais de 6.000 quilômetros, cuja fonte fica no sul do Peru, que entra no território brasileiro com o nome de Rio Solimões e, quando chega em Manaus, se junta com o Rio Negro. É quando as águas do Solimões se misturam com as do Negro que ele passa a se chamar Rio Amazonas. E ele atravessa a floresta amazônica até desaguar no Oceano Atlântico, no norte brasileiro. Essas informações todas que eu estou contando para você são bem fáceis de serem encontradas hoje. Se você der um Google e procurar Rio Amazonas, vai achar rapidinho muito mais do que isso que eu acabei de falar. Mas, no momento em que o Humboldt chegou no Rio Negro, nada disso era claro. E um dos objetivos da viagem dele, como ele diz, era determinar astronomicamente o curso do braço do Orinoco que deságua no Negro. Determinar astronomicamente. Isso quer dizer olhar para o céu para conseguir determinar onde você está no momento, comparando a diferença da posição das estrelas em cada ponto em que elas são observadas. Como não tinha nenhuma montanha ou algum objeto mais alto à vista que eles pudessem usar como referência,
O que o Humboldt diz é que é pelo céu que é possível ler o ponto em que se está sobre a Terra. O Humboldt se preocupava muito com medir tudo e registrar tudo, também porque ele estava aperfeiçoando os mapas, aperfeiçoando a cartografia da América do Sul, que até então era bem caótica, era imprecisa. E ninguém antes do Humboldt tinha feito isso que ele fez, de sair viajando para dentro da América e medir tanto e anotar tanto, com tanta atenção e exatidão. Nos 5 anos de viagem, o Humboldt realizou 201 determinações astronômicas de posições geográficas e mais de 500 medições barométricas. É também por isso que ele foi chamado de segundo descobridor da América, ou até mesmo de verdadeiro descobridor da América, porque ele colocou o continente no mapa do mundo. Para você entender como eram caóticos os mapas dos rios na Amazônia naquele momento, vou contar só uma coisa que o próprio Humboldt nos conta, nos relatos de viagem dele. O Humboldt diz que os nomes dos rios menores eram diferentes dependendo de quem se referia a eles, e ele se via num labirinto de rios, num labirinto de línguas e de nomes. As diferentes populações indígenas que viviam nas missões falavam às vezes de 3 a 4 línguas diferentes numa mesma missão, e cada um desses povos chamava o mesmo rio por um nome diferente. O Humboldt diz que para conseguir se guiar pelos mapas bem pouco exatos que ele tinha à disposição, era preciso ter um certo tato etimológico. O rio Uaupé, ou Uapés dos mapas portugueses, é o Guape dos mapas espanhóis e o Caiari dos indígenas. O que os geógrafos antigos chamavam de Anava também era chamado de Anauahu, e para os indígenas era Guanauahau ou Guanauhu. Além disso, os cartógrafos, que não queriam deixar espaços vazios nos mapas, porque queriam dar aos mapas que eles faziam uma aparência de exatidão, mas que não necessariamente tinham visitado todo o território para traçar os caminhos e os nomes de cada um daqueles rios, esses cartógrafos às vezes chegavam a preencher os espaços vazios inventando rios, com nomes que soassem verossímeis, ou pegando pedaços de nomes de outros rios, ou até mesmo criando outros que fossem relativamente parecidos com os nomes de rios já existentes. Enfim, o Humboldt dependia da própria experiência, assim de primeira mão mesmo, como um instrumento científico. Então ele estava lá, se embrenhando tão para dentro da floresta também para aperfeiçoar, pelo que ele podia ver com os próprios olhos, para aperfeiçoar os mapas e facilitar a navegação dos futuros viajantes. E ele iria seguir por ali até chegar no rio Amazonas. Ou seja, se dependesse do Humboldt e do Bonpland, eles iriam entrar no Brasil, iriam seguir para o rio Amazonas e iriam continuar mapeando os afluentes do território português. Aliás, o Brasil, segundo o que o Humboldt conta, naquelas regiões da fronteira com a Venezuela, o Brasil não era chamado de Brasil, mas sim simplesmente de Portugal. E todos os que chegavam do Brasil eram chamados de portugueses. Essa é outra denominação confusa de território. Naquele momento, uns já chamavam esse país de Brasil, mas outros de Portugal. O Humboldt relata que naquela fronteira com o território português, gostavam de contar a história de um velho militar espanhol que teria atravessado o Atlântico para fazer expedições pela Amazônia. E quando esse velho militar chegou nas margens do Orinoco e disseram para ele onde ele estava, ele ficou revoltado. Ele disse que, se soubesse que essa província se estendia até Portugal, ele não teria embarcado em Cádiz, na Espanha, mas feito a viagem por terra mesmo. Ele achou que o Brasil era, de fato, Portugal. O Humboldt conta isso para ilustrar o que ele chama de uma ignorância inocente em relação ao mundo, em relação à distribuição dos países, dos continentes e dos oceanos. E logo depois ele emenda numa outra história, a de um cardeal que teria escrito que a Nova Califórnia e o Novo México, nos Estados Unidos, fariam fronteira em terra com a Sibéria.
É uma pena que o Humboldt não tenha podido entrar, né, na Amazônia Portuguesa, né? Essa voz que você ouviu agora é a mesma que você já escutou no episódio da semana passada. É a voz do Eduardo Neves, professor da Universidade de São Paulo e arqueólogo que pesquisa a Amazônia. E ele agora lamentou o fato de que o Humboldt e o Bonpland não puderam entrar no território brasileiro. A gente já comentou aqui antes que eles foram impedidos de entrar no Brasil porque eles foram considerados espiões. Eles tinham autorização para circular pelo território espanhol, mas o território português ainda era muito fechado, muito protegido naquela virada do século XIX. Portugal não só proibia o acesso a todo e qualquer estrangeiro às posses ultramarinas, mas também proibia a publicação de qualquer notícia, qualquer referência às terras americanas. Foi só quando a coroa chegou aqui no Brasil que o país começou a se abrir mais para o mundo. O Dom João chegou com a família real e a nobreza portuguesa em 1808, fugindo do Napoleão. E aí, 6 dias depois dessa chegada, ele decretou a abertura dos portos para as nações amigas. Foi a partir daí, com a vinda de um rei português, que o país começou a se chamar um pouco mais Brasil e um pouco menos Portugal. E nos anos seguintes a isso, com a vinda da princesa austríaca Leopoldina, que se interessava muito por ciências, que foi se permitindo que entrassem os viajantes exploradores europeus, como a dupla de alemães Spix e Marcius. Esse começo das explorações científicas no Brasil foram uma espécie de presente de casamento para Leopoldina. O Brasil chegou a financiar, bem mais tarde, em 1859, uma primeira expedição científica brasileira pelo Nordeste, exportando da África 14 camelos. Você encontra essa história no livro 14 Camelos para o Ceará, de Delmo Moreira, que saiu pela editora Todavia. Mas voltando agora para a nossa expedição científica, ainda no ano de 1800, bem antes de tudo isso. Quando Humboldt e o Bonpland estavam tentando entrar aqui, os oficiais portugueses tinham ordens de proibir que os dois fizessem qualquer investigação em território nacional. O comando era o seguinte: se eles fossem encontrados, seriam presos, os seus instrumentos e anotações seriam confiscados e os dois seriam deportados para a Europa. O Humboldt é uma fonte histórica muito importante, se a gente quiser entender o que está acontecendo ali nessa região do Alto do Rio Negro no início do século XIX. É impressionante. Então eu fico imaginando, se ele tivesse conseguido entrar na Amazônia, o que era naquela época a Amazônia Portuguesa, a qualidade das informações que ele teria sistematizado para nós, informações históricas, as observações etnográficas, teria sido maravilhoso. Infelizmente a gente não tem, a gente tem que só ficar especulando, né? A gente pode especular sobre o que o Humboldt teria escrito se tivesse entrado na Amazônia brasileira. Essa é uma opção. Mas a gente pode também ler outros relatos, de outros viajantes, de outros naturalistas que realmente estiveram nela. Você vai ouvir agora relatos diferentes para poder olhar para as muitas Amazônias, que para serem percebidas exigem muitos olhares, muitas descrições de muitos viajantes. Aí sim a gente consegue perceber também os diferentes tempos da floresta. Os mapas que o Humboldt tinha à mão eram confusos, mas a confusão não está só no espaço. Tem esse problema de como perceber também os tempos e de como as diferentes épocas mostram diferentes florestas. A gente já falou aqui de como Darwin deve ao Humboldt a vontade de sair de casa e conhecer o mundo. O Darwin veio para o Brasil, mas o que ele conheceu foi a Mata Atlântica e não a Amazônia. Esse foi o assunto da nossa primeira temporada aqui nesse podcast. Mas nessa primeira temporada, a gente falou um pouquinho também sobre um outro jovem inglês que veio para cá. Um contemporâneo do Darwin, um pouquinho mais novo do que ele. Um homem que foi a chave para a publicação do livro A Origem das Espécies, porque, sem saber que o Darwin fazia décadas desenvolvendo a sua teoria, ele chegou numa ideia com muitos pontos de contato com a seleção natural. É o Alfred Russel Wallace. O Darwin veio para o Brasil na década de 1830 e conheceu o Rio de Janeiro e a Bahia. O Wallace veio para cá um bom tempo depois.
Ele embarcou com o companheiro de viagem dele, o Henry Bates, em 1848, ou seja, mais de 20 anos depois do Darwin e quase 50 anos depois do Humboldt. E o Wallace veio com desejo, como ele diz no prefácio do diário de viagem dele, ele veio com o desejo sincero de partir para alguma terra distante onde reina o verão sem fim, de ver com os meus próprios olhos todas aquelas maravilhas que tanto me deliciava ler nas narrativas de viajantes. Quando Wallace embarcou de volta para a Inglaterra, depois de 4 anos no Brasil, quando ele tinha 29 anos, ele chegou em casa de mãos vazias. Um incêndio no navio, no meio do mar, fez com que ele perdesse tudo o que ele tinha coletado. Do diário de viagem, ele só conseguiu salvar a primeira e a última parte. O resto teve que ser todo reescrito a partir de notas fragmentárias. De qualquer forma, em 1853, o Wallace publicou o diário dele, esse diário que se passa inteiramente no Brasil e que é muito impressionante de ler. É um livro que já saiu em português com o título Viagens pelos Rios Amazonas e Negro. Existe uma edição que está esgotada, mas que dá para ser encontrada em sebos, da editora Itatiaia. E dá também para achar um PDF de graça desse livro em português no site do Senado Brasileiro. Vale muito a pena ler. Nem que seja só para ver um inglês comentando as festas brasileiras, aprendendo a falar português, experimentando cachaça. O Wallace conta histórias, como a da vez em que eles foram para a casa de um tal Sr. C, no Pará, que ficava perguntando como se falavam as coisas em americano, que era como ele chamava o inglês. E ele achava tudo dito em inglês meio absurdo. Uma hora o Sr. C perguntou para o Wallace como se falava rapaz. E quando soube que era boy, ele não conseguiu nunca mais parar de rir, porque ficou pensando no boi. Foi o clímax do absurdo, e ele continuou perguntando a mesma coisa muitas vezes para não esquecer a piada. O Wallace disse que mesmo quando eles já estavam se despedindo, a última coisa que o Sr. C falou para eles enquanto acenava, já se afastando, foi: "Como se chama, rapaz?" Para entrar no rio Amazonas, eles começaram a viagem no Pará, numa canoa um pouco diferente daquela que o Humboldt usou quando ele viajou pelos rios. A do Wallace tinha 7 metros de comprimento por 2,5 de largura e tinha 2 telhados de palha de palmeira, 2 mastros com velas dianteiras e traseiras e um deck para fazer as refeições quando o sol não estava muito quente. Se a gente comparar com a que o Humboldt usou para fazer a viagem dele, em que uma pessoa não podia fazer nenhum movimento muito brusco, senão a canoa podia virar, o Wallace estava numa embarcação de luxo. Mais ou menos 10 dias depois de termos deixado o Pará, o rio começou a se alargar e a maré começou a fluir para o Amazonas, aumentando a vazante para seguirmos. Em mais uns 2 dias, estávamos no próprio Amazonas. E foi com sentimentos de admiração e espanto que contemplamos o curso desse poderoso e conhecido rio. Nossa imaginação vagou até as suas fontes, nos Andes distantes, os antigos incas peruanos, as montanhas prateadas de Potosí. Que impressionante era pensar que o que víamos agora eram as águas acumuladas de um curso de 3.000 milhas, que todos os riachos que por uma extensão de 1.200 milhas drenaram desde os Andes cobertos de neve, estavam aqui, reunidos na vasta extensão de água de cor ocre que se estendia diante de nós: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Brasil. 6 poderosas nações, espalhando-se por uma região muito maior que a Europa. 6 nações contribuíram, cada uma, para formar a enchente que nos carregou tão pacificamente em seu seio. Escutar esse relato de um Wallace, ou um relato do Darwin, ou de tantos naturalistas europeus que vieram para a América depois do Humboldt, é sempre escutar um pouco do Humboldt também. É perceber como a influência dele foi se infiltrando no olhar desses viajantes,
que olham para a natureza, mas que veem o que está diante deles através do olhar do Humboldt. Depois do Humboldt, nenhum olhar para a natureza é só para o que eles têm diante dos olhos. Olhar para o rio Amazonas é também pensar na sua fonte, nos Andes distantes. Em 1912, o Arthur Conan Doyle, que já era famoso por ter escrito os livros do detetive Sherlock Holmes, publicou um livro um pouco diferente. Era uma história de aventura, com muitas referências ao mundo dos cientistas e que se passava na floresta amazônica. Esse livro se chama O Mundo Perdido e saiu em português pela editora Todavia. E esse tal mundo perdido, ele é encontrado no coração da floresta amazônica, um lugar muito remoto para a imaginação dos leitores ingleses. E ali, no meio da floresta, os personagens do livro descobrem que ainda existem dinossauros vivendo. E o livro justifica a existência dos dinossauros com uma linguagem que é muito embasada nos textos de naturalistas como o próprio Humboldt, e nas discussões do mundo da ciência naquela virada do século XIX para o XX. A Amazônia é o cenário perfeito para essa aventura tão fantasiosa. Era um lugar com uma aura tão misteriosa. E a influência do Humboldt como escritor atravessa os textos do Wallace e do Darwin e chega na escrita de um Conan Doyle. Escuta agora esse trechinho de uma descrição que ele faz da floresta sem nunca ter pisado nela. Orquídeas luminosas e maravilhosos líquens coloridos enchiam os troncos escuros de vida, e no ponto em que o risco de luz errante caía sobre uma alamanda dourada, as pétalas vermelhas e estreladas da passiflora, ou o vistoso e profundo azul da hipomeia, o efeito era de um sonho encantado por fadas. Nessas grandes vastidões de florestas, a vida, que tem horror à escuridão, se ergue numa disputa pela luz. Até mesmo a menor das plantas se curva e se retorce em direção ao teto verde, germinando ao redor de suas irmãs mais fortes no processo. As trepadeiras são monstruosas e luxuriantes, mas outras, que em outras partes nunca se soube serem trepadeiras, aqui aprendem essa arte para fugir dessas sombras sinistras, de modo que a urtiga comum, o jasmim e mesmo as palmeiras já citadas podem ser vistas circundando os cedros e lutando para atingir sua copa. Conan Doyle escreveu sobre o Brasil porque ele leu sobre o Brasil. E ele faz um tipo de descrição que, em última instância, remete ao Humboldt, nesse olhar que tenta abarcar vários dos elementos de uma só vez e perceber as relações entre esses elementos. Mas o Conan Doyle já está escrevendo mais de 100 anos depois do Humboldt. Ele nasceu em 1859, no mesmo ano em que o Darwin publicou A Origem das Espécies. Quer dizer, ele já está escrevendo no mundo darwiniano. E então, percebe que dá para a gente escutar não só a influência do Humboldt, mas também a do Darwin. A do Darwin, que por sua vez foi influenciado também pelo próprio Humboldt. É uma espiral. Porque, olha, o Conan Doyle faz essa descrição, mas diferente do Humboldt, que enxergava uma harmonia no fundo de tudo que ele via, o Conan Doyle já vê a luta pela vida, a disputa pela luz, a fuga de sombras sinistras, as árvores uma contra a outra lutando por mais território. O Darwin, quando ele leu o relato de viagem do Humboldt, parou num trecho em que ele descreve as onças que vivem na floresta e anotou na margem: que matança incessante! E se a gente está falando isso aqui, é porque dá para a gente pensar, inclusive, numa analogia entre a literatura e a arqueologia. Porque todo livro é feito também de camadas depositadas de culturas mais antigas. Os livros trazem para dentro de si as vozes de livros anteriores. E o Wallace e o Darwin, quando eles escreveram,
Eles trouxeram para dentro da escrita deles resquícios da voz do Humboldt. E o Conan Doyle, por sua vez, traz o Humboldt, o Darwin e o Wallace. O Humboldt deitou a base para que esses autores pudessem escrever o que eles escreveram e como eles escreveram. A gente não precisa fazer uma analogia estreita demais. Dá para pensar nessa semelhança mais de fundo com a arqueologia e entender que olhar para a literatura também é uma forma de refletir sobre as camadas de tempo, sobre o passado da própria tradição da escrita. E ler e também escrever é um modo de estar em contato com o mundo. Ler o Humboldt provocou nesses autores uma mudança na percepção. Então, para eles, a partir disso, enxergar a Amazônia é igualmente olhar para a imaginação. É olhar para o rio e perceber nessa visão as suas origens lá longe. É ver tantas coisas que esse rio evoca, seja a cultura dos Incas, seja uma enorme cadeia de montanhas. É um olhar inspirado. O Wallace descreve a cor do rio Amazonas como um amarelo-oliva, uma cor pálida, esmaecida. E ele diz que as aves que rodeiam as suas margens ficam sentadas em fileiras, uma do lado da outra, paradinhas, como se estivessem ali para ver os barcos passarem. Até que, de repente, todas em conjunto mergulham rio abaixo, muito sérias, como se estivessem atarefadas com assuntos muito importantes. E já que a gente fez essa analogia da literatura com a arqueologia, então dá para a gente fazer também o caminho inverso. Olhar para a floresta como se ela fosse também um livro. Um livro imenso, impossível de ser lido por completo, de tão excessivo que ele é, mas que a gente sabe que tem muitas camadas de tempo contidas ali, muitas camadas de tempo sobrepostas. A gente quer olhar para essa foz tão literária, como disse outro escritor brasileiro que foi para a Amazônia, o Mário de Andrade. Uma foz sobre a qual se escreveu muito, um rio que para um escritor como ele é impossível de olhar de primeira. É impossível de olhar de primeira sem pensar em todas as versões que ele ganhou nos livros de tantos escritores e tantos viajantes. A foz do Amazonas é uma dessas grandezas tão grandiosas que ultrapassam as percepções fisiológicas do homem. Nós só podemos monumentalizá-las na inteligência. Esse tipo de ideia aparece justamente nos escritores românticos dos séculos XVIII e XIX. Essa ideia de que ver uma paisagem não é o suficiente, que dar de cara com uma enorme cachoeira, por exemplo, é sempre um pouquinho decepcionante. É claro que você reconhece que a cachoeira é bonita, que ela é impressionante, mas tem alguma coisa que não alcança bem a expectativa que a gente tinha do lugar. E é só depois, quando você lembra daquela visão, e que você começa pelo pensamento a fazer associações, que aquela imagem se torna algo verdadeiramente grande. O Mário de Andrade escreve, no livro dele O Turista Aprendiz, que o rio Amazonas blefa a própria grandeza. O que a retina bota na consciência é apenas um mundo de águas sujas e um matinho sempre igual no longe mal percebido das ilhas. O Amazonas prova decisivamente que a monotonia é um dos elementos mais grandiosos do sublime. É incontestável que Dante e o Amazonas são igualmente monótonos. E então, para que a gente possa de fato apreciar a sensação sublime de olhar para algo tão grande, a gente tem que, nas palavras do Mário de Andrade, colocá-la em molduras mirins. E o Mário de Andrade viaja de São Paulo para a Amazônia com esse olhar de leitor, esse olhar que já é um pouco desconfiado, um pouco irônico. Ele enxerga com senso de humor, mais do que com aquele sentimento de aventura que existe no Humboldt e no Wallace. E o Mário de Andrade se detém no jeito como o peixe-boi come, com muita educação, só entreabrindo a boca, mais refinado do que qualquer paulista em restaurante italiano. É o que o Mário de Andrade diz. O peixe-boi tem pudores. É uma baleia que só por desânimo deixou de crescer mais.
apreciamos muito o peixe-boi. Mas vamos colocar datas nessas falas. O Mário de Andrade faz a sua viagem pela Amazônia subindo de Belém do Pará e chegando até o Peru e a Bolívia em 1927. O Conan Doyle publicou O Mundo Perdido em 1912. O Wallace e o Bates viajaram para cá em 1848, quase 80 anos antes do Mário de Andrade. E o Humboldt alcançou o rio Amazonas exatamente 48 anos antes disso, em 1800. E a gente está colocando essas datas... 1927, 1912, 1848 e 1800. A gente está colocando essas datas para a gente não cair num erro que muitas vezes acontece. O erro de que quando a gente olha para o passado, tudo fica achatado e parece uma coisa só. Uma grande névoa de ideias antigas e de gente que não tinha celular. Eu sei que dizer assim soa caricato, e para dar um exemplo mais concreto, escuta agora a voz do Eduardo Neves. Eu acho que a gente pode falar sim, que a Amazônia que o Humboldt vê é uma Amazônia que tem menos gente vivendo, indígenas, do que a Amazônia, e o Orinoco também, a bacia do Orinoco, do que dos séculos, né, do final do século XV e começo do século XVI. E a arqueologia mostra isso para nós. E isso cria uma imagem que é muito forte, porque eles olham para lugares que haviam sido ocupados anteriormente e veem áreas cobertas de floresta. A Amazônia que o Humboldt conheceu, mais de 200 anos atrás, já era uma Amazônia com 300 anos de história de colonização. E às vezes isso passa batido para quem lê os relatos do Humboldt. O fato de que a Amazônia de 1800 é bem diferente da Amazônia de 1500. Passa batido quando a gente lê esses relatos de alguém que em 1800 está o tempo todo se referindo às Américas como Novo Mundo. Ainda um Novo Mundo, 300 anos depois de Colombo. O Humboldt conhece uma Amazônia já bem modificada pela presença europeia. Uma Amazônia coalhada de missionários. Uma Amazônia onde muitos povos originários já tinham sido dizimados. O que a gente percebe que no século, se a gente for comparar com o que nós sabemos da arqueologia, no final do século XVIII e começo do século XIX, essa Amazônia já está bem esvaziada. Então, quando Humboldt olha para a floresta e diz que o que ele vê é uma natureza selvagem e gigantesca, que não dá espaço para a ocupação humana, que é o império dos animais e das plantas, isso também tem a ver com o momento da Amazônia para o qual ele está olhando. E esse olhar dele foi o que orientou o olhar dos autores e viajantes que vieram depois dele. Os estrangeiros vinham para cá e enxergavam a mata enorme e imponente e vazia de cultura humana. E aqui eu falo especificamente dos estrangeiros porque o exemplo do Mário de Andrade já é outro. O principal interesse do Mário de Andrade era justamente recuperar e registrar o que ele via das culturas originárias da Amazônia, para mostrar o Brasil ao Brasil. Mas isso é outra história. No século XVIII, a Amazônia tinha perdido já muito da sua população indígena que vivia ali até o início da colonização europeia, né? Os primeiros relatos que a gente tem da presença portuguesa, espanhola, é o relato do Gaspar de Carvajal, 1542, né, que ele desce o rio Amazonas, mas é do século XVIII, do século XVII, que a presença militar portuguesa vai se estabelecer ali. E uma consequência disso é uma redução demográfica muito grande. A gente calcula que havia entre 8 e 10 milhões de indígenas em toda a Amazônia, no início do século XVI ou no final do século XV. A gente está aqui fazendo esse esforço de esticar o passado, entender que não existe um passado, mas muitos passados, que não existe uma Amazônia, mas muitas. Com a arqueologia, a gente conhece um pouco daquela de mais de 12 mil anos atrás, quando já existiam talvez as primeiras populações indígenas vivendo lá. Tem a Amazônia de antes do final do século XV, quando os europeus ainda não tinham chegado aqui, com cerca de 10 milhões de habitantes. E a Amazônia do século XVI e XVII, com o início da colonização europeia. E tem a Amazônia que o Humboldt conheceu já no século XIX. Não é à toa que a visão que entrou para o imaginário popular é de que a floresta seja tão despovoada de gente. Se você traçar essas linhas de influência que vêm desde o Humboldt, se você pensar no Humboldt como um segundo descobridor da América, como a pessoa que apresentou a América para a cultura letrada,
Dá para entender melhor a perspectiva dele. O Humboldt já conheceu uma floresta que era um tanto despovoada, e foi essa a floresta que ele apresentou aos leitores dele, e foi essa a visão da floresta que foi sendo reproduzida dali em diante. Por exemplo, o Humboldt, ele sabia das ruínas, quando ele vai lá para o México, né? Ele sabia das ruínas dos povos indígenas que viveram ali no passado, porque são estruturas de alvenaria, né? Teotihuacan, que é uma grande cidade pré-colombiana, está perto da cidade do México, né? Então ele pôde visitar esses lugares, ele viu isso. Na Amazônia, não. A matéria-prima era madeira, era palha, né? Não estou dizendo que havia cidades na Amazônia comparáveis a Teotihuacan, mas a gente tem evidências de assentamentos grandes, só que a matéria-prima era madeira e palha, e o próprio solo. E a madeira e a palha vão apodrecer com o tempo, e o solo, até você perceber o que é natural e o que não é, isso, a própria arqueologia, só nos últimos, eu diria, 20, 30 anos, tem percebido que coisas que pareciam naturais são de fato produto da autoria indígena. A cultura da Amazônia, diferente do que o Humboldt pôde ver no México, essa cultura pede um olhar outro. Um olhar para algo que fica no limite do invisível, de algo que alguém que chega de fora não consegue perceber muito bem a olhos nus. É um ciclo de séculos, é uma outra relação com o tempo e uma relação com a paisagem também. No próximo episódio, a gente olha para um outro tipo de paisagem com o Humboldt. A gente sai da floresta e segue rumo ao Equador. E caminha, e caminha, e caminha, rumo ao cume da montanha que chega mais perto do sol. A gente olha para as montanhas e a gente olha mais uma vez para o olhar do Humboldt e para aquilo que ele enxerga do mundo. Se você gosta do 20 Mil Léguas, ajude ele a continuar existindo. Você pode apoiar o projeto para que a gente siga produzindo podcast de ciências e livros. A gente queria agradecer muito a todo mundo que já colaborou com a gente até aqui. Para saber mais sobre como apoiar o podcast 20 Mil Léguas e ver as recompensas da nossa campanha de financiamento coletivo, entre no catarse.me/20 mil léguas, tudo junto e por extenso. Se você não puder nos ajudar nesse financiamento, saiba que só de escutar esse episódio, indicar o 20 Mil Léguas para outras pessoas e nos deixar uma avaliação positiva, você já está ajudando. E para saber mais sobre os assuntos de cada um dos episódios, assine a nossa newsletter no site da Livraria Megafauna. Nas newsletters você encontra a bibliografia de cada episódio, curiosidades sobre os temas que a gente menciona e indicações de leitura. A segunda temporada do 20 Mil Léguas é realizada pela Livraria Megafauna Livros no Centro. Conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira, instituto que apoia a ciência e divulgação científica no Brasil, da Vita Investimentos e de todos que vêm apoiando a nossa campanha de financiamento coletivo. Idealização e direção geral, Fernanda Diamante. Concepção, pesquisa, roteiro e apresentação, Leda Cartoon e Sofia Nestrovski. Todas as traduções de trechos citados são nossas, exceto onde já indicado. Coordenação geral, Irene Buarque de Holanda. Trilha original, mixagem e edição de som, Fred Ferreira. Masterização, Tuta Macedo. Direção de leitura, Márcia Faria. Projeto gráfico e identidade visual, Flávia Castanheira, a partir de ilustrações de Alexander von Humboldt e seus colaboradores. Assistência de pesquisa e newsletters, Gabriel Jopet e Lourenço Fernandes. Revisão técnica dos roteiros, Flávia Natércia da Silva Medeiros. Edição de texto, Rita Palmeira, Fernanda Diamante e Irene Buarque de Holanda. Comunicação, Maíra Pereira. Assessoria de imprensa, Beatriz Heingenheim. Distribuição, Ricardo Terto. Consultoria em captação de recursos, Christopher Matti. Esse episódio foi gravado no estúdio Tiranossom. A gente agradece especialmente ao Luiz Frias pelo apoio ao projeto.